tarde. Estamos chegando com o nosso programa Fala a Verdade nessa sexta-feira, um pouco fria, para 11 cidades da região aí. Fala a Verdade com o Paulo Contin aqui. Alegria estar aqui, viu, Nilton? Boa tarde, Paulo Contin. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, telespectador. Alegria. Hoje um programa jovem que com certeza vai trazer muitas informações, novas informações aí para o nosso telespectador. Prazer estar aqui, Nilson. Prazer imenso também ter aqui ao meu lado hoje o vice-presidente da Fundação Casa, Cláudio Piteri. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Paulo, a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios da vida. Prazer imenso tê-lo aqui. Deixa eu pegar aqui os papéis que caíram. O programa ao vivo é assim. Ao vivo cai. Para mostrar para vocês que é ao vivo, senão editava. Agora você embaralhou tudo aí, Nilson. Embaralhou, mas eu numerei as coisas. Aliás, Nilson, enquanto você ajeita seus papéis, eu vou já pedir para o nosso telespectador anotar aí o nosso WhatsApp, o 958-935-075. Você pode mandar suas mensagens, que nós vamos colocar aqui as dúvidas, questionamentos, elogios, críticas para nós e para o nosso entrevistado também. Fique à vontade. 958-935-075. Isso aí. Vou falar, ó, 958-935-075. Põe um 11 na frente, o WhatsApp. Mande as perguntas aí ao Antônio Cláudio Flores Piteri, filho do ex-prefeito Guaçu Piteri, Tchela Flores. Nasceu em 2 de maio de 1967 e não nasceu no Brasil, nasceu em Lima, no Peru, mas ele é brasileiro. Tem residência em Osasco, é casado, tem 2 filhas, né? Duas meninas. Explica por que nasceu, porque sua mãe era peruana, né? Minha mãe era peruana, Nilson. E as mulheres, né, tem aquela questão de quando vão dar à luz, querem estar próximas das suas mães, certo, né? E quando ela foi dar à luz, tanto de mim quanto da minha irmã, ela foi para Lima para estar próxima da minha avó, que morava lá, né? E ajudou, auxiliava, acompanhava. Então, nós nascemos lá, tanto eu como minha irmã, mas os 2 fomos registrados na Embaixada Brasileira, né? Para não ter nenhum problema de nacionalidade, né? Fomos registrados na Embaixada Brasileira. Então, para minha mãe estar próxima da minha avó, é que ela fez essa opção de dar à luz em Lima. Isso aí. Foi vereador em Osasco por 1, 2, 3, 4, 5 legislaturas, 93, 96, 97, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008. E em 89 e 92 também. Ah, então eu não consegui. Então isso eu não localizei lá. Foi presidente da Câmara de 97 a 98, né? Presidente do Legislativo de Osasco. Cláudio, você hoje, atualmente, já está lá há 5 anos, né? 5 anos, não? 6 anos. 6 anos, vice-presidente da Fundação Casa. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a Fundação Casa, mas eu gostaria que você falasse para nós o significado dessa Onda Azul que foi criada em Osasco, que você, no dia 17 de abril, não foi? Dia 17 de abril? 27 de abril apresentou lá na Associação Comercial, no auditório da CEL, e com muitos convidados lá, muita participação. Gostaria que você falasse para nós o que significa a Onda Azul. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite, a hospitalidade. A Onda Azul nasceu como uma possibilidade de ser um polo de discussão sobre a cidade de Osasco. É o que temos na cidade, de que forma a cidade vem conduzida, os desafios que nós temos. Nós vivemos numa cidade que está na região metropolitana, uma cidade densamente povoada, que não pode perder o seu perfil, já mudou o perfil de cidade industrial para a cidade do terceiro setor, prestadora de serviço. Nós temos que potencializar isso. Enfim, então nós temos uma série de desafios na nossa cidade. O Onda Azul é um movimento que já existe, que está criado em nível nacional, em nível estadual, e é um movimento que faz uma junção entre os movimentos, as manifestações populares que nós continuamos tendo, né, e a sociedade civil. De que forma, Nilson? Nós observamos que
aqueles movimentos populares, aquelas manifestações populares, em primeiro momento, repudiaram a participação dos políticos, né? Nós não queremos os políticos participando aqui. Num segundo momento, os próprios movimentos identificaram o quê? Que as transformações que a gente defende, que aqueles movimentos defendem, e o Onda Azul fez parte da organização daquelas manifestações, esses movimentos, as reivindicações, as grandes aspirações desses movimentos só vão acontecer com a participação dos políticos. Quem é que vai levar essas propostas para o fórum de discussão, que é o Congresso Nacional? São os políticos. Então houve uma retomada do diálogo com os políticos. E o Onda Azul tem essa percepção clara. Nós precisamos conversar com a população, participar das manifestações, mas precisamos levar para os políticos, para os fóruns adequados, essas discussões, porque lá é que vão se dar as soluções desses problemas. Não dá para não conversar, não dialogar com o executivo, não dá para não dialogar com o legislativo. É importante esse diálogo. Então o Onda Azul vem exatamente para fazer essa ligação. Nós queremos ouvir o que a população fala lá fora, né, o que a população reivindica, mas queremos também dar vazão para essas solicitações. E só vamos conseguir dar vazão se tivermos uma interlocução com a classe política. Cláudio, esse é um movimento de um partido, é um movimento partidário? Explica um pouquinho, porque não. É lógico que a gente entende que há uma intenção de meio que de canalizar aí as manifestações que acontecem, que acontecem no país e tem uma cara assim de oposição, mas é uma oposição partidária ou não? Como é que é ligada a algum partido? A sua pergunta é muito feliz. Todos os partidos, ou quase todos os partidos, têm aquilo que se chama de órgão de cooperação partidária, né? Segmento da mulher, segmento do jovem, segmento das minorias, e tem um instituto de fomento de propostas partidárias, né? No caso do PSDB é o Instituto Teotônio Vilela. O Onda Azul, ele não é um órgão de cooperação partidária, ele não tem a sua existência vinculada à existência do partido. Ele não tem as suas atividades vinculadas às atividades partidárias. Agora, ele tem, sim, ele enxerga o quê? Que para essas transformações se efetivarem, precisam da participação dos políticos. Pode vir qualquer partido. Pode vir qualquer partido. Agora, nós temos claro lá, dentro da organização do movimento, o seguinte, que hoje o partido que mais tem condições de avançar com as propostas de mudança que o Onda Azul vislumbra é o PSDB. Então a gente anda paralelamente ao PSDB, embora não sejamos diretamente vinculados ao PSDB. Não tenha a participação, a existência do Onda Azul não é vinculada à existência do PSDB. Embora a gente enxergue, né, os princípios do Onda Azul, por exemplo, boa governança. O que é boa governança? Gestão responsável de recursos. A gente acabou de ver aí, né, essa votação nessa semana da MP do ajuste fiscal. Nós chegamos a isso porque não houve responsabilidade na gestão dos recursos públicos em nível federal. Respeito aos direitos humanos, aos direitos sociais, né? Enfim, estas propostas do Onda Azul a gente encaminha através do PSDB e fazemos a discussão em nível local. No caso de Osasco, quando a gente fala em gestão responsável dos recursos, isso está acontecendo na nossa cidade? Nós vamos fazer essa discussão. O fato de não estar acontecendo traz qual tipo de prejuízo? Não é? A crise na saúde, a crise do funcionalismo, enfim. Isso permite que se inicie um diálogo sobre aquilo que está acontecendo na cidade e aonde a gente quer chegar. Mas a dúvida que ainda permanece, Cláudio, é a seguinte. É um movimento de pauta pronta? Por exemplo, ele dá espaço para grupos de outros partidos para colocarem as suas opiniões? Ou assim, já é uma pauta pré-definida por um grupo?
tem espaço para discussão dentro desse movimento? A essência da existência do Onda Azul é a democracia de ideias, permitir a participação, não apresentar nada de cima para baixo. Eu fiquei bastante assustado com a repercussão do lançamento do movimento. Nós criamos lá uma página no Facebook, e eu até coloco para quem está nos assistindo, quiser conhecer melhor o movimento. Pode passar o endereço. Onda Azul Osasco, né? Onda Azul, tem o Onda Azul estadual, tem a página maior, mas nós estamos lá com a Onda Azul Osasco. Com o número de pessoas que estão entrando lá, falam, olha, eu tenho um movimento tal, tenho um movimento A, B, C, tenho essas propostas, eu posso levar isto para o Onda Azul? E a gente responde o seguinte, pode e deve. Então, o que me parece, Paulo, é que faltava isso aqui na cidade. As pessoas estão com um pouco careciam desse espaço de discussão mais regionalizada, mais centrada dentro dos problemas da cidade. Não tem nada de cima para baixo, pelo contrário, é de baixo para cima, é bem democrático. O exercício da democracia, vocês sabem, é um exercício de paciência também, né? Porque você tem que ouvir, tem que muitas vezes ouvir o que você não quer, mas tem que permitir. Claro. E nós vamos fazer dessa forma. As nossas discussões serão dessa forma. A tua já tem agenda já de plenárias que você vai fazer na cidade, ou está em fase preparatória? Eu sei que você deve fazer algumas plenárias aí, trazer convidados em nível nacional, em nível estadual, até municipal, né? Não é isso? Essa é a finalidade, né? Dentro dessa democracia que eu acabei de dizer, a gente não tem nada ainda marcado. Nós vamos fazer na segunda-feira uma reunião da coordenação do grupo para discutir de que forma nós vamos avançar agora, quais são as próximas atividades, quais são as próximas diretrizes e apresentar isso, né? Jogar isso para as pessoas opinarem e a partir daí as coisas começarem a acontecer. A ideia penso eu, inicialmente, fazer uma grande discussão sobre a cidade, bem ampla, bem aberta, colher subsídios, colher informações, para a gente ir formulando também um documento que a gente pense ser o ideal aí para o futuro da nossa cidade. Existe uma diretoria criada, como funciona? Executiva, presidente? Nada oficialmente criado. Existe um grupo de trabalho que é composto por representantes da sociedade civil, que estavam naquela reunião e que este grupo de trabalho é que vai agora formatar essa primeira proposta de atuação do Onda Azul. Cláudio, mas não tem um pouco de incongruência você dizer que tem uma liberdade de outros partidos, mas está correndo paralelo com o PSDB? Se não há incongruência, qual o motivo de ser o PSDB quem levanta essa bandeira? Porque as experiências de governo do PSDB, elas se assemelham às nossas propostas, né? Eu estou no governo do Estado hoje, né, trabalho na Fundação Casa, e nós somos permanentemente cobrados sobre gestão eficiente dos recursos. Principalmente da água, né? Que é o principal que se cobra ultimamente. Não, mas vai muito além, Paulo. Gestão eficiente de recursos, assim, todo o gasto de que tem que se explicar. Com muita transparência. Com muita transparência. É uma posição do PSDB isso. Então, estas questões, e o fato de governos do PSDB já implementarem isso, é que nos fazem caminhar paralelamente ao PSDB. Agora, sempre lembrando que o movimento é suprapartidário, nós vamos receber sugestões de outros partidos, vamos discutir e deixar claro essas questões, né? Que nós temos essa colaboração com o PSDB, mas queremos receber sugestões de outros grupos. Na região oeste, é a primeira cidade, Osasco? É a primeira cidade. Cuiabá não tem, Barueri não tem? Não, é a primeira cidade, nós já fomos procurados por companheiros lá em Barueri, Jandira, Itapecerica da Serra, que viram essa movimentação aqui na cidade e estão querendo conhecer o que é o projeto para implementarem nas suas cidades. Como foi criado isso? Nível nacional, ele foi criado há já. cerca de um ano atrás. Mais ou menos um ano atrás, em setembro de 2015,
Não, 2014, setembro de 2014. E naquele momento eles tiveram dificuldade de avançar, porque a gente estava em pleno processo eleitoral, mas após o processo eleitoral, avançou, as atividades do Onda Azul aumentaram bastante. O que o Paulo está tentando, que pergunta para você, eu também entendo, porque o nome Onda Azul, quando você vê a cor azul, você já liga ao PSDB, porque é uma cor predominante do partido PSDB, assim como o PT, que é vermelho, né? Quando você fala em onda vermelha, você vai pensar no PT. Então é isso mesmo, né? A Onda Azul fala, mas é uma coisa partidária do PSDB. Você está dizendo que não, que logicamente tem um segmento, a mesma doutrina, são parecidas, mas não tem nada a ver, é aberto a todos os partidos, né? Não é verdade? Por enquanto você não tem sede ainda, não tem nem endereço, né? Nada. A grande diferenciação é essa, nós não temos um vínculo direto com o PSDB, nós temos, né, não é um órgão de cooperação partidário que nos permite discutir os problemas com outros grupos, ouvir outras sugestões, ouvir outras posições, que são sempre importantes para nós. Nilson, estão chegando perguntas aqui, e assim, o pessoal não está muito, não perguntou sobre Zona Azul, estão perguntando aqui sobre a Fundação Onda Azul, eles estão perguntando sobre a Fundação Casa, sobre outras. Eu vou colocar aqui a primeira vamos questão. Fazer o seguinte, parece que nós vamos ter que estar no intervalo agora. Certo, fazemos na próxima bloco. Assim que nós voltarmos, vamos falar de novo, vamos falar novamente o número do WhatsApp aí, para quem quiser fazer pergunta, ó, DDD 11 958 935 075. Nós vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos em seguida, no próximo bloco, já para falar da Fundação Casa, já que ele é vice-presidente da Fundação Casa. Daqui a pouco voltamos. Legal. Estamos de volta, programa Fala a Verdade, hoje entrevistando o vice-presidente da Fundação Casa, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Osasco, Cláudio Pitteri. Cláudio Pitteri, você está lá na Fundação Casa há 6 anos, é isso? 6 anos. 6 anos. Meio, quase. Você nem esperava que um dia você ia administrar uma entidade tão grandiosa como a Fundação Casa, né? Como que é o teu trabalho lá? É um grande desafio, como você bem colocou. Tudo no governo do Estado de São Paulo é muito superlativo, né? Muito grande, né? As demandas também. Eu estou lá há 6 anos e meio, como você disse. A Fundação Casa, desde que a doutora Berenice Janella, que é a nossa presidente, assumiu a presidência em 2005, final de 2005, ela passou por um processo de descentralização do seu atendimento. Os grandes complexos que existiam, né, que eram sinônimos de rebelião, aquelas imagens que a gente via na época da FEBEM, foram desativados. Isso fez com que a Fundação passasse a estar presente em muitos municípios do estado de São Paulo. A partir desta situação, surgiu a necessidade da Fundação Casa ter uma interlocução permanente com esses municípios, né? Desde o momento em que você planeja a construção de uma unidade, tem que levar essa notícia para a prefeitura, né, para a sociedade local, até o momento em que a unidade começa a funcionar e aí surgem as demandas relativas ao funcionamento da unidade, né? Você precisa ter uma escola vinculada, você precisa ter um posto de saúde ou um pronto-socorro preparado para atender os nossos adolescentes, e essas demandas são permanentes. Então hoje o meu papel fundamental na Fundação é fazer essa interlocução política da Fundação Casa com as prefeituras. É uma coisa bastante... tem bastante coisa para fazer, porque a gente vai desde essa instalação das novas unidades até o... Quantas unidades tem no estado de São Paulo? 148 unidades no estado de São Paulo. São muitas unidades, são muitas prefeituras. Você tem viajado muito, então? Muito. Olha, o que eu conheci o estado de São Paulo nesses 6 anos, praticamente todas as regiões. Falou de uma cidade qualquer, você já sabe onde fica. Ah, fico. Hoje a gente aprendeu. E quantos reclusos tem hoje, né, atualmente? Em torno de 10 mil. Em torno de 10 mil? É um público que é variável, né? Porque entra, sai, mas... Vai de 12 a 21, não é isso? De 12 a 21. A gente e antes de 12, fica onde? Não, antigamente a FEBEM, ela atendia o que se chamava de adolescente desassistido, né?
abandonado, que não tem, sem moradia, que moravam aqueles orfanatos, aqueles formados antigos. Isso foi tudo municipalizado com o advento do ECA. Então a Fundação Casa ficou com o atendimento do adolescente que tem uma conduta infracional. Esses outros adolescentes estão sendo atendidos pelas redes municipais. Menos de 12 anos é a rede municipal que vão para os abrigos que são da rede municipal. Interessante. E tinha, Cláudio, sempre teve, eu lembro bem da FEBEM, quando algum município ia receber a FEBEM, né, que é o anterior, havia protesto e tal. Como a população que sabe hoje que vai receber uma unidade da Fundação Casa recebe esse projeto? Paulo, melhorou muito, né? Aqui em Osasco, quando nós recebemos 2 unidades da Fundação Casa, eu era vereador ainda, não trabalhava na Fundação. Foi feito uma exploração política desproporcional daquilo que representava a instalação das unidades, né? A administração local, já era o pessoal do PT, criou uma série de dificuldades. Até hoje, quando a Berenice conversa comigo, ela fala, pô, Cláudio, se eu soubesse, né, se você tivesse vindo para cá antes, talvez a gente tivesse tido um diálogo mais fácil com a administração local lá, porque o critério, é importante que se diga, é técnico. A gente nós não instalamos unidades onde o governo é de oposição ou é próximo ao governo do Estado. Nosso critério é técnico. Onde surge uma demanda muito grande, a gente coloca a unidade porque o ECA preconiza o seguinte: o adolescente tem que cumprir a medida socioeducativa o mais próximo possível à sua residência e à sua família. Então, surge uma demanda, a gente vai atender essa demanda. Hoje melhorou bastante porque as pessoas, quem conhece mais o assunto, sabe que a instalação dessas unidades ela minimiza o problema. A gente vai atender os adolescentes da região, mas mesmo assim há sempre o embate político. E eu sempre digo isso, normalmente eu faço as audiências públicas de instalação das nossas unidades, nas câmaras municipais, né, nas prefeituras, etc. E eu sempre digo isso, que enquanto o debate está na esfera técnica, as coisas avançam. Quando passa para a esfera política, aí trava, né? Porque as pessoas não se convencem. Ainda acontece, eu brinco muito, que assim, quando eu vou conversar com um prefeito dizendo que vou levar uma unidade da Fundação Casa para a cidade dele, ele me recebe no corredor, em pé, não oferece cafezinho, e me dá o café gelado. Fala assim, para eu nunca mais voltar. Mas a gente acaba voltando e mostra para o prefeito que o fundamental, nós estamos atendendo adolescentes da região. Com certeza. Ô Paulo, novamente o WhatsApp é 11 958 935 075, já tem várias perguntas. Já vamos começar a fazer as perguntas agora, senão não vai dar tempo. Não vai dar tempo de apresentar todas aqui. Pode começar. Olha, a Alice da Vila, eu vou juntar duas em uma só para ir agilizando. A Alice da Vila Dirce, Carapicuíba, e o Jairo Camargo tem umas perguntas próximas. Qual a prevenção que devemos investir no país para evitar que os jovens vão até a fundação, sejam acolhidos pela Fundação Casa? E o outro aqui, quando ele sai de lá, como é que ele pode entrar na sociedade sem preconceito? São duas questões. Alice da Vila Dirce e o Jairo Camargo de Barueri estão nos assistindo. Bom, duas perguntas bastante importantes. Primeiro, nós trabalhamos com... o nosso trabalho mostra que as políticas sociais no Brasil estão falhando, né? Se nós recebemos adolescentes que cometem, que têm condutas infracionais, é porque alguma política de prevenção falhou. Então, eu aprendi no tempo que eu estou na Fundação Casa, e a doutora Berenice sempre fala isso, que nenhum problema social se resolve com política de segurança pública. O problema social se resolve com política de educação, política de inclusão, prevenção. Sim. Então, precisa trabalhar nesses programas, né? Programas sociais, educação, esporte, porque para o adolescente o esporte tem um atrativo sempre muito importante, né?
E muitas cidades, normalmente essas políticas são políticas municipais. Em muitas cidades essas políticas estão falhando. E aí o resultado é esses adolescentes serem encaminhados para nós, para a Fundação Casa. Eles ficam lá privados de liberdade, né, numa situação difícil para ele. Não, pode continuar. E isso faz com que a gente aprenda, eu aprendi isso, precisa trabalhar na prevenção, respondendo a primeira pergunta. E respondendo a segunda, a sociedade não está preparada, a nossa sociedade não está preparada para receber esses adolescentes. Há um preconceito indiscutível, por mais que todos os dispositivos legais falem assim, olha, tem que preservar a identidade do adolescente que vai cumprir medida socioeducativa. Essa preservação se dá por quê? Para que esse adolescente não sofra nenhum tipo de preconceito quando ele sai. Mas é claro que a sociedade sabe, né? Um fala para o outro e esse adolescente fica estigmatizado. Nós precisamos vencer isso. Mas, Cláudio, aí não entra uma questão também do Estado, de uma maneira geral, no Estado nos 3 níveis, sim. Federal, estadual como municipal, de falta de um programa de ressocialização, de falta de educação, de falta de investimento nessa juventude, porque a gente passa na rua e se hoje, se nós não resolvermos o problema pelo amor, daqui a pouquinho é pela dor, né? Porque esse jovem que não tem educação, não tem um acolhimento, ele vai bater no vidro no carro e daqui a pouco ele vai estar com uma arma. É verdade. E é culpa dele? Eu acho que é nossa, da sociedade. Olha, essa discussão é muito profunda, né? Falar assim, a culpa é dele ou a culpa é da sociedade, né? É muito profunda. A gente tem que se debruçar sobre essa discussão. É muito importante fazer essa reflexão. Hoje na Fundação, nós avançamos muito com o processo de descentralização, diminuímos as rebeliões, diminuímos a reincidência. Muitas rebeliões, né? A FEBEM tinha 80 rebeliões por ano, a Fundação hoje tem 5, 6 rebeliões por ano. A FEBEM tinha rebeliões de grandes complexos, que tinham 1.000, 1.800 adolescentes participando. Hoje nossas unidades atendem em torno de 60 adolescentes. Então, mesmo para conter esses problemas, de tumulto dentro das nossas, de disciplina dentro das nossas unidades, é mais fácil hoje. Até porque a relação entre o funcionário e o adolescente é uma relação pessoal. E não mistura idade também, são grupos assim, de idades equivalentes. E o que se faz lá fora, a gravidade do problema aqui fora também não se mistura com... Não. Hoje a gente separa não por idade. Os adolescentes, a gente atende nas unidades, adolescentes de 13, 14 até 17, 18, enfim. Mas a gente separa pela conduta, pela infração. O que aconteceu do lado de fora. Isso. Não dá... O ideal seria separar por idade, mas não temos ainda condição, do ponto de vista de vagas, de separar por idade. Então a gente separa por conduta, né, para não contaminar, né, o pessoal que é menos, que o potencial ofensivo da conduta não seja tão grande. Agora, voltando à pergunta, Paulo, hoje o nosso grande desafio, e a Fundação Casa tem papel importante nisso, mas não é só a Fundação Casa, não é sozinha, é trabalhar o egresso. É o adolescente que saiu. Se esse adolescente, quando sair, conseguir ingressar no mercado de trabalho, conseguir voltar para a escola, né, ele certamente ou dificilmente vai voltar para a condição que ele tinha quando ele entrou. Agora, se a gente não trabalhar isso, ele vai voltar para o mesmo ambiente de onde ele saiu. Então, aí fica mais difícil. Perfeito. Tem mais perguntas aqui. A nossa produção até nos informou que nós temos uma matéria aí da visita da Onda Azul, mas eu acho que o Cláudio poderia... Vamos deixar para o último bloco, no final nós vamos colocar sobre a Onda Azul, vamos voltar ao tema sobre a Onda Azul e mostrar o vídeo. Legal. Mas ó, esse camarada aqui eu acho que é eleitor seu, viu, Cláudio? Tem alguns ainda. Meu nome é Antônio Carlos, moro no centro de Osasco. Lembro que desde muito cedo você está na política. Para você que começou tão jovem, como vê algumas mudanças na política, no partido, durante esses anos?
A política mudou muito, indiscutivelmente, né? Coisas boas e coisas ruins. Coisas boas, as pessoas começaram a participar mais. Eu, quando me elegi em 1988, Nilson Martins, com 21 anos de idade, a gente estava saindo de um processo de um regime totalitário, de um governo de exceção, de uma ditadura militar. As pessoas não tinham a prática de discutir política. Então, as pessoas eram um pouco distantes da discussão da política. Hoje, quase 30 anos depois, há uma prática. O que está acontecendo agora, esses movimentos, essas manifestações populares, mostram que as pessoas se interessavam. Eu acho que tem uma questão muito emblemática. Na última eleição presidencial, o eleitor não se contentou em votar, especialmente no segundo turno. O eleitor, além de votar, ele trabalhou pelos seus candidatos. Foi diferente, foi um engajamento diferente. Quem optou pela Dilma e pediu votos para Dilma. Não foi lá só votar, virou as costas e foi embora para casa. Quem optou pelo Aécio e também fez o mesmo. Tanto é verdade que naquela 1 hora ou 2 horas que a Justiça Eleitoral demorou para começar a divulgar os resultados, o país parou. Isso mostrou o quê? O interesse das pessoas com o resultado da eleição. O país parecia final de Copa do Mundo. Isso é verdade. Parecia, e como era uma eleição muito equilibrada, a gente já sabia que seria uma eleição muito equilibrada, ninguém se atreveu a comemorar, todo mundo ficou ali naquela expectativa de saber qual era o resultado. Cláudio, o papel da internet está sendo fundamental para esclarecer essa melhora que teve do interesse da população brasileira com a política, a interação. Você acha que o papel da internet é fundamental para isso? Olha, a gente não consegue calcular a força das redes sociais. Você joga uma coisa na rede social e a gente não sabe onde isso vai parar. Tanto é verdade que mesmo o WhatsApp que vocês têm aqui, às vezes a gente recebe o mesmo WhatsApp, a mesma mensagem de 3, 4, 5, 6 fontes diferentes. É verdade. E é o mesmo assunto. Então você vê como isso, né, multiplicou. Isso é bom ou ruim para a política? Eu acho bom, porque democratiza. Diminui o poder dos grupos mais poderosos, dos grupos mais ricos. Você democratiza a informação, você leva a informação. Não tem controle. Quem tem mais recurso não consegue controlar o que você está fazendo. O que eu acho que, para o político hoje, tem que compreender muito a força das redes sociais. Quem achar ou desprezar as redes sociais nas campanhas políticas, na sua comunicação política, está ficando para trás. Hoje o político tem que tomar muito cuidado com o que fala e com o que faz. Com o que fala, com o que faz, do jeito que se posiciona, porque as pessoas estão te acompanhando, as pessoas estão te observando. Tem uma filmadora no bolso que usa para falar por telefone. Este telefone celular. Uma máquina fotográfica. Todo mundo hoje tem acesso à internet, todo mundo. Muitas pessoas têm acesso à internet através do telefone celular. Aliás, Nilson, muita gente está nos assistindo de outros lugares, de outros estados e até de outros países pela internet. Você também que está assistindo aí pela RGO, pelo canal 3 aí da NET, pelo canal 6 e 22 da Cabonet, ou pela internet no www.tvosasco.com.br. Você está assistindo de outros lugares, mande também a sua mensagem. Hoje a internet realmente tira as barreiras, né? Exato. Nós que teríamos uma penetração, vamos dizer, municipal, hoje a gente está no mundo, né? Basta ter internet. E aí a Primavera Árabe, que inclusive começou derrubando governos lá, começaram as coisas pela internet. Este é um movimento muito emblemático. Sim. A Primavera Árabe, no Líbano, tem um controle sobre o conteúdo de internet. O pessoal se organizou usando as redes sociais de fora para dentro. Sim. E transformaram a sociedade lá. Então é muito sério o que está acontecendo. E a gente precisa... Está antenado nisso. Precisa estar muito antenado nisso. Muitas perguntas ainda, né, Paulo? Muitas perguntas, Nilson. Nós vamos para um rápido
Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos em seguida. Estamos de volta, programa Fala a Verdade, esse último bloco, hoje entrevistando o vice-presidente da Fundação Casa, Cláudio Pitteri. Eu vou ler um artigo aqui, um texto que eu peguei no próprio site da Fundação Casa, interessante, que o primeiro projeto de proteção à infância, do qual se tem conhecimento, foi enviado à Assembleia Constituinte por José Bonifácio de Carvalho no século XIX e passou a ser representado pelo artigo 18 da Constituição da época, na qual se estabelecia que a escrava, durante a prenhez e passado o terceiro mês, não seria mais obrigada a serviços violentos e aturados. No 8º mês, só seria ocupada em casa. Depois do parto, teria um mês de convalescença. E passado esse, durante um ano, não trabalharia mais longe da cria, longe do filho. Em 1871, com a promulgação da lei do ventre livre, começou a ficar evidente o problema do jovem abandonado. O governo, então, criou o primeiro sistema de atendimento à criança e ao adolescente. Quer dizer, em 1871 já se preocupava muito com a criança e com o adolescente, Cláudio. Mostra, né? Como esse é um problema estrutural da sociedade brasileira, né? Em 1871 já se criou o primeiro programa de proteção à criança e ao adolescente. Com todas essas dificuldades, este problema continua presente na nossa sociedade. É preciso avançar, tem que encarar o problema, apresentar propostas, trabalhar na prevenção, para que a gente consiga cuidar melhor dos nossos adolescentes. Tá preocupante a situação, a questão da droga está aumentando muito, o tráfico de drogas, adolescentes cumprindo, droga fácil, adolescentes cumprindo internação por conta do tráfico de drogas, aumentando esse número assustadoramente, então precisa trabalhar na prevenção. Falando na idade, no jovem em especial, você é a favor ou contra a diminuição da você é da diminuição da maioridade, redução da maioridade penal? Para 16 anos. Eu sou contra a redução da maioridade penal e explico por quê. São vários aspectos. Primeiro, de cada 100 crimes que acontecem no Brasil, 12 ou 13 são cometidos por adolescentes. Essa é a proporção. Segundo, a gente fala em redução da maioridade penal para crimes hediondos, né? Estupro, sequestro, latrocínio. Homicídio. Veja, hoje na Fundação Casa, 2% dos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas estão lá por conta de crimes hediondos. Então nós estamos falando de 200 adolescentes, tá certo? Certo. Terceiro, e esse eu considero o ponto mais importante, o sistema socioeducativo ressocializa. Nós temos hoje no Brasil, em São Paulo, desculpa, esse é um índice de São Paulo, 15% de reincidência. 15% dos adolescentes que entram na Fundação Casa voltam para a Fundação Casa. 15%. No sistema prisional isso deve beirar 60%. O sistema prisional brasileiro, infelizmente, não ressocializa ninguém. Então você vai pegar um adolescente de 16 anos, que vai ficar aí 5, 6, 7 anos preso, vai sair com 22, 23, 24 anos do sistema prisional, sem ter recebido um atendimento que desse a ele a condição de ser ressocializado, então vai sair pior do que entrou. E no vigor dos 22, 23, então, 25 anos. Isso é anos. uma bomba de efeito retardado. Mas tem casos aí que não tem solução. O caso do Champinha, por exemplo, é um caso esporádico ali, mas... O Champinha é uma questão patológica, é uma questão de atendimento de saúde. Agora, o que eu defendo e o que o governo do Estado tem defendido é não reduzir a maioridade penal, mas aumentar o tempo máximo de internação. Hoje, seria mais 3 anos para casos... Não, passaria para 8 anos. Crime hediondo. Sim, passaria para 8 anos o tempo máximo de internação. Tem um projeto lá que... Tem um projeto encaminhado pelo governador Geraldo Alckmin, né? Pela bancada do PSDB, mas quem materializou essa ideia foi o governador, que é uma ideia que foi concebida juntamente com a Fundação Casa, de acordo com a dificuldade que a gente verifica.
acho temerário reduzir a maioridade penal sem melhorar o sistema prisional. Tá certo. Né? Não vai resolver o problema e nós vamos criar uma bomba de efeito retardado para a nossa sociedade. Nós vamos passar um vídeo agora bem rapidinho sobre o dia que você lançou a Onda Azul em Osasco, lá na Associação Comercial. Vamos lá, vamos ver o vídeo. No dia 27 de Integrantes abril. do PSB de Osasco lançaram ontem o movimento Onda Azul, coordenado pelo ex-vereador Cláudio Pitteri. É um movimento que nasce em consonância com os movimentos que aconteceram no nosso país, as manifestações, a participação da população de forma direta na apresentação das suas reivindicações. Dentro disso, nós estamos trazendo para Osasco essa proposta de fazer uma reflexão a respeito dos nossos problemas, a respeito das nossas vocações, a respeito daquilo que a gente quer para a cidade daqui para frente. Tá aí, Cláudio. Recuperamos o vídeo e mostramos aí. Foi bom, foi uma atividade importante, com gente boa da cidade, gente séria. É esse o perfil que a gente quer para o Onda Azul. Tá gente certo. séria, gente que tenha a agregar com suas ideias, com suas experiências aqui para a cidade. Paulo, mais perguntas? Vamos Temos lá. perguntas aqui. Bom, Nilson, tem uma aqui que foi respondida. Vamos só pontuar que foi a Ana Claro, Cláudia vamos mandou. agradecer a pessoa que mandou Você a pergunta acha aí. que a população a população mudou sua visão política e se interessa mais na administração do país? Já foi resolvido, isso uma de trânsito aí, não tem? Isso é fato. Tem uma de trânsito, a Marlene, o final do celular 8748, ela diz aqui, ela entrou na sua página lá no Facebook, e uma publicação no Facebook você comentou sobre o trânsito de Osasco, né? Você acha que vai piorar cada vez mais? O que os governantes precisam fazer para melhorar em horário de pico? Você vê, Paulo, como a gente acabou de falar da internet. do alcance das redes sociais. Né? O que está falado, está escrito, está tudo na rede. A Marlene cara. está aí acompanhando a nossa página. Eu acho o seguinte, nós temos um grande desafio em Osasco, que é trabalhar o nosso planejamento. A atual gestão, o atual grupo que está no governo, prestou um grande desserviço para a cidade quando aprovou uma lei que se chama outorga onerosa. O que é outorga onerosa? É rasgar o planejamento, é rasgar o plano diretor. Quando você pensa um plano diretor, você pensa de acordo com a vocação da cidade e respeita as condições regionais, né? Esse bairro tem mais vocação para o comércio, esse bairro tem mais vocação para ser residencial, esse tem mais vocação para a indústria, enfim, você respeita essas questões. Aí vem alguém e fala assim, olha, eu vou apresentar uma lei que se chama outorga onerosa, que diz o seguinte, embora o plano diretor fale que aqui você pode construir X, se você pagar a diferença para a prefeitura, você pode construir 3X ou 2X. Isso arrebenta o planejamento. Isso chama outorga onerosa. Outorga onerosa. Um consentimento que um tem consentimento em troca de um pagamento. De um pagamento. Para a prefeitura. Você aumenta o potencial de ocupação de qualquer tipo de área. Então, numa região que você pode construir, por exemplo, um prédio de 10 andares, você pode ir para 20, desde que você pague a diferença. Isso significa o quê? Não existe mais planejamento, porque qualquer tipo de construção a maior tem que ter uma contrapartida. Né? Estacionamento, equipamentos públicos. Aqui nós temos um exemplo bastante claro, aqui no fim da Avenida Hilário, com a Franz Vogel ali vão sair 7, 8, 10, 12, enfim, não sei quantas torres, né, de residência. Não tem, num raio de 1 quilômetro, não tem um equipamento social. Não tem uma creche, não tem uma escola pública, particular tem, mas público, não tem um posto de saúde, não tem estacionamento para todo mundo que vai morar ali. Então, o reflexo disso é o trânsito de Osasco, a falta de mobilidade. É uma das causas. Infelizmente, enquanto perdurar esta política de permitir construir tendo como contrapartida um recurso,
nós vamos continuar, Marlene, a ter esses problemas. Eu acho que vai se agravar a situação. Mas um dos principais problemas do trânsito de Osasco também é justamente nós estarmos ao lado das rodovias aí, e que Osasco, às vezes, acaba sendo um corredor de desvio quando acontece algum congestionamento. A Castelo Branco, por exemplo, é crônico a chegada a São Paulo todas as manhãs por causa das marginais. E não tem um dia que você pega Castelo Branco de manhã que você não vai pegar trânsito na saída aqui de Osasco para pegar a Marginal Pinheiros ou a Marginal Tietê. Isso aí é uma grande influência que tem no trânsito. E as rádios, quando tem as rádios avisam, olha, nós vamos te passar uma rota alternativa. Aí você entra na Globo agora até mostra o mapa lá, que está vendo aqui, ó, Avenida dos Autonomistas, está vendo que está verde aqui, não tem trânsito, você pode ir por aqui, quer dizer, isso aí também é um grande problema que nós temos em Osasco. Isso é reflexo vai cada vez piorar mais, porque as fábricas continuam fabricando veículos. Isso é reflexo de Osasco ser próximo a São Paulo, está na região metropolitana. Exatamente. Agora, Nilson... Junto com o que você falou, que está vindo muita gente morar em Osasco, não é verdade? Mais do que isso. E que vai se acumular, logo Osasco passa 1 milhão de habitantes e não vai ter o planejamento que você falou mais que tinha do que que ter isso, Nilson, pelo plano as vias diretor. de acesso dos bairros de Osasco para o centro estão todas elas saturadas. Não é? É verdade. Se você pegar as vias principais, a Pedro Pinho, a José Azevedo Minhoto, a mesma Visconde de Nova Granada, a Irante Sanazar, que é uma avenida recente, espaço grande, né, do ponto de vista de faixa de circulação, todas elas já estão saturadas. A Zona Norte é muito pior. Você não consegue sair da Zona Norte. E estes problemas não são decorrentes desta situação. São decorrentes da falta de planejamento aqui na cidade. Mas, Cláudio, ainda para colocar um pouco mais de ingrediente aí nessa fervura, né? Também não se dá o fato de nem todos esses prédios novos que você citou da Superavenida e assim estão pipocando na Avenida dos Autonomistas, estão pipocando na cidade toda novos prédios. Nem todos eles têm, vamos dizer, a outorga onerosa. Talvez o planejamento urbano iria para um outro lado. Porém, também não tem o fato de que nos últimos anos, com o acesso da população ao crédito, ao carro, aumentou. Hoje todo mundo tem carro, né? Então, quer dizer, a população também hoje está com poder aquisitivo, principalmente a classe CD, tem acesso hoje ao automóvel. Isso também não é uma agravante nessa fervura? Você sabe que eu tenho um amigo que é argentino e ele não sabe dirigir. Ele tem 50 e poucos anos, ele não sabe dirigir. E um dia eu falei para ele, você não vai aprender a dirigir? Ele me falou, sabe por que eu não sei dirigir? Porque na Argentina eu nunca precisei de carro. Em Buenos Aires, ele era de Buenos Aires, a rede pública de transportes é uma rede completa. A filosofia que se tem na Argentina e em outros centros é o seguinte, não priorizar o transporte individual e priorizar o transporte coletivo. É o que o Haddad está fazendo em São Paulo? Mas aí eu acho que tem um pouco de crítica a fazer. Agora, a política dos corredores de ônibus vai nesse sentido. Agora, se você pega um governo, e aí eu não quero fazer crítica A, B, C ou D, que começa estimulando, diminuindo a carga tributária sobre o automóvel. Esta é uma política de incentivo ao uso do transporte individual. Na hora que eu falo assim, compra carro que vai ficar mais barato, eu vou tirar o imposto, eu estou priorizando o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Né? Primeiro isso. Segundo, o transporte coletivo no Brasil ainda deixa a desejar. Não é fácil pegar ônibus, não é fácil pegar trem, né? Melhorou muito, mas ainda deixa a desejar. Então as pessoas recorrem a isso, né? Ao transporte individual. Precisa mudar a mentalidade, mudança de cultura. A única crítica que eu faço, ou a maior crítica que eu faço ao Haddad, por exemplo, é a Avenida Paulista, ciclofaixa. Eu penso que a ciclofaixa, a bicicleta tem que servir de acesso ao transporte
ao transporte Ao de metrô, massa. Ao transporte de massa. trens. Então, na Avenida Paulista eu já tenho metrô. Eu não preciso ter ciclofaixa na Avenida verdade, Paulista. é verdade. Eu tenho que ter ciclofaixa para chegar nas estações de metrô. E depois eu pego o metrô e se eu quiser ir na Paulista, eu vou andar de metrô na Paulista. Tá certo. Tá certo? Então, essa falta de critério, muitas vezes, tem lugares que tem o transporte público de boa qualidade, não precisa da ciclofaixa. Ah, porque eu quero X metros de ciclofaixa. Tem que ter um pouco mais de planejamento, um pouco mais de bom senso, um pouco mais de diretriz da administração, porque aí você consegue juntar essas duas coisas. Temos aqui mais uma pergunta, mas essa nós já tivemos uma coisa parecida. O Jairo Camargo, lá de Barueri, não sei se foi lido já, mas ele pergunta o que fazer. Não, essa já foi lida. Para os jovens evitar de ir até a FEBEM. Mas é muito interessante essa discussão do urbano, né? Porque acaba tendo. Não é hoje uma preocupação só da cidade. Nós já estamos falando do Haddad, que está do lado de Carapicuíba. As cidades elas estão conurbadas, né? Totalmente. Não sabe onde começa uma e termina a outra, né? Sabe e todas com vários problemas, né? Nós temos lá entre os colaboradores do Onda Azul o Ângelo Melli, que é um grande planejador, um grande arquiteto. Um grande arquiteto, é desta área, né, de planejamento, do urbanismo. Aliás, meu amigo, aproveitar e mandar um abração para ele. Um abraço a ele, meu amigo também. Amigo de todos nós. E eu já conversei com o Ângelo, eu acho que uma das primeiras discussões que o Onda Azul tem que fazer é discutir um pouco mobilidade urbana. E não é apenas, não adianta resolver o problema de Osasco se você não resolver o problema da Corifeu, se você não resolver o problema da Castelo Branco, porque nós vamos ter um reflexo disso. Mas, escuta, isso não tem cunho, vamos dizer, só partidário e eleitoral. Essas propostas, por exemplo, se surgir uma proposta dessa de trânsito do Ângelo Melli, ela será encaminhada agora para a administração, para colaborar, ou vai esperar a eleição para colocar como projeto depois? Certamente será encaminhada. Todas as atividades do Onda Azul eu penso que devem ser encaminhadas. Ótimo. Né? Estabelecer, fazer uma espécie de ata, enfim, uma carta final das nossas atividades e encaminhar para a Câmara Municipal, encaminhar para a imprensa, encaminhar para o Executivo, a título de contribuição. Quem sabe a gente não apresente soluções para os nossos problemas. Muito bom. Bem, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa, hoje com o vice-presidente da Fundação Casa, Cláudio Pitteri, vereador por 5 oportunidades em Osasco, foi presidente da Câmara. Muito obrigado, Claudinho. Foi muito importante sua presença aqui hoje, tá, participando, falar da Fundação Casa e de outros temas aí como a Onda Azul. Obrigado, volte sempre ao nosso programa, estará sempre de portas abertas a você. Viu? Eu que agradeço a oportunidade, né, de ser recebido por você, ser recebido pelo Paulo Contim, e dizer que para o Onda Azul este espaço também será muito importante, né, para a gente poder, como nós dissemos, dar vazão às nossas ideias e certamente vocês podem ser grandes parceiros nossos. E eu aproveito para reforçar, Carlos, não só no programa Fala a Verdade, a TV Osasco está aberta a todas as correntes, a todos os partidos, a todas as religiões. É uma TV democrática e laica. E você será sempre muito bem-vindo aqui para expor as suas ideias e desse grupo que está tentando melhorar a vida da nossa cidade. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado pela participação. Amigos, bom final de semana a vocês. Semana que vem estaremos de volta. Fiquem com Deus. Até mais.